tô vendo aqui esse vídeo aqui do Mário, né, sobre quebrar estátua, a minha avó, né, que é filha de índia com judeu, né, minha avó não, minha avó e meus 12, não, a minha avó e meus 12 avós, e meus 12, era 12 ou 11? É 12, né, com ela é 12, 15 tios, né. A minha avó casou com meu avô, que ele era um negão norte-americano, né? E ele era católico e tal. E ele não prestava, ele era mulherengo, ele judiava da minha avó, da minha mãe. E a minha avó teve atitude, expulsou ele de casa, né? Ela fez o que é certo, né? A segunda coisa que ela fez depois de expulsar é ter pegado as estátuas, levou aqui no final do terreno e quebrou as estátuas. Não sei qual vizinha fez isso e começou a perseguir a minha avó. Eu não sei se ela passou tanto sofrimento e tanta perseguição que ela começou a ter ataque epilético, né? Os armênios que viu a sua mãe quebrar. É, mas nem fala os nomes não, pelo amor de Deus. Não, porque os cara vão achar a família. E aí a minha avó começou a ter ataque epilético, né? Tal, pela perseguição demais e pelos nervosos, porque ela precisava cuidar da casa, né? Então a minha avó morreu de ataque epilético, desgosto da vida, porque ela fez uma coisa correta, uma coisa que é da cultura hebraica, né? O povo árabe faz isso. Porém, a gente vive no Brasil, aqui não é nossa terra, aqui não é nossa cultura, né? E a gente tem que aceitar as outras culturas, tem que aceitar os outros povos, né? Aceitar isso. Eu jamais vou ter uma imagem, eu jamais vou. Se uma pessoa me der uma imagem pra mim, eu vou ser bem sincero, a pessoa vai me dar uma imagem, eu vou pegar essa imagem, vou quebrar e vou jogar lá fora. Mas se bobear, vou me trancar dentro do quarto, fazer igual o Afonso, colocar um monte de pano em volta, vou olhar se não tem nenhum mosquito com uma câmera passando, eu vou quebrar, eu vou fazer, botar num bloco de cimento, eu vou na praia correndo assim e jogar dentro do mar, né? É, porque a coisa é séria. E o que o Mário fez ali é, faz parte da cultura dele, faz parte da minha cultura. Ele não fez nada de errado. Somente que ninguém entende isso, né? Jeová proíbe construir imagens. O, é, ah, quando Moisés recebeu a lei nas tábuas, quando ele desceu do Monte Ararat, né? Ah, quando ele desceu do Monte Ararat, o pessoal fez um bezerro de ouro, né? E aí ele rasgou as vestes de vergonha, ele quebrou as tábuas de nervoso, des, destruiu o bezerro, né? E Salomão também fez isso, o povo hebreu fez isso, e por causa das imagens, por causa da idolatria, por causa da gente se envolver com os outros povos, a nossa cultura foi totalmente dizimada, a gente foi totalmente perseguido. E a gente era contra o canibalismo, a gente era contra, como fala, essa palavra eu não posso falar aqui, a gente era contra uma coisa que os outros povos faziam com crianças, principalmente os adoradores de Baal, né? A gente não concordava com as mortes horríveis. Por exemplo, Saul mesmo, ele preferiu que matassem ele, né? Ele pediu para o soldado matar ele porque ele não queria ser pego pelos caldeuses, né? Eu não lembro qual o povo que era, né? O soldado, eles e os soldados se mataram, né? Pra não ser morto na mão de espada pelo inimigo, né? Então, o que o Mari está fazendo ali é uma questão cultural, uma questão do povo dele. Ele não pode ser condenado, ele não pode ser censurado, ele não pode ser julgado, né? Eu já contei aqui que eu sofri demais na minha vida. Eu sofri demais, não. Minha mãe sofreu demais por causa da avó dela. Eu não sei se minha mãe é nervosa assim por causa da avó dela, mas é. Ela é nervosa e ela me deu uma cultura, uma educação muito agressiva comigo, né? Tanto que eu até falo que a minha mãe é o Hitler em pessoa, né? Mas ela me ensinou a ser uma pessoa muito forte. E eu tenho que agradecer muito isso a ela. Ela me ensinou a lei, ela me ensinou a Bíblia, né? E o
né? E eu mesmo, eu vendo aqui essa imagem aqui, eu não senti nada. Mas eu mesmo vi o povo árabe destruindo várias construções históricas. Eu falei assim, nossa, mano, é construção histórica de outros povos e tal, eles destruíram. Pô, eu acho isso tão legal. Mas o que os, não, a Torre de Babel não, mas as outras coisas eles destruíram. Mas o que os árabes destruíram era coisa de outros deuses, né? E tal. E quando eu vejo, às vezes, até um árabe destruindo imagens, essas coisas modernas, as nossas imagens, etc., às vezes eu fico até contente, né? Eu acho até legal, né? Mas a gente não pode quebrar. Uma pessoa que é budista, tem uma imagem do Buda aqui, tem uma da Nossa Senhora e tem a do Umbanda, né? Eu passo nessas casas de candomblé, eu fico até assustado, né? Mas a gente não pode a gente não pode desrespeitar, etc. Eu não vou nem dar a minha opinião. Tem um moço que também é descendente de judeu, que é o Afonso. Ele falou que essas imagens representam os anjos caídos, né? né? Eu não vou dar minha opinião aqui porque eu não quero arrumar confusão. Ah, o bebê eu acho que ele quer passear, né? Mas tá muito tarde, mas tá tudo fácil aí pra ele levantar. Tá? Daqui a pouco eu vejo. Deixa eu terminar o vídeo e eu já vejo. O que mais que eu tenho que falar aqui? Sobre essas imagens, né? Não, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Além do, como fala, sobre que essas, é, não, eu falei sobre o Afonso, né? Mas não estou tentando lembrar sobre isso. É sobre outra questão aqui. Sobre o Afonso, tal, sobre a Nossa Senhora. Todo mundo sabe que a Nossa Senhora não é o pessoal coloca ela como se fosse até como um santo, etc e tal, né? A mãe de Cristo, ela pode ser até uma ungida, né? Porque tem um novo pacto, um pacto com o Espírito e etc, né? Mas o pessoal idolatra a mãe dele, faz imagem, isso é uma coisa muito errada. E o pai dele, que é Jeová, ou Yahweh, né? E tem o filho dele lá, que é o mensageiro de Yahweh, né? Joshua, eu não sei como que o pessoal fala a argumentação certa, mas eu não vejo o Mario com toda a frescura, com um pessoal que é muito mais mistura do que ele, né? E tem mistura de vários povos. O que mais, né? Deixa eu me lembrar aqui outra coisa aqui. O candomblé eu fico bobo de ver porque a cultura afro ela parece muito com a cultura hebraica. Tem muitos povos africanos que são descendentes diretos dos levitas, descendentes diretos dos judeus. Têm o sangue mais judeu até que o próprio Mário, né? E muito mais do que o meu, né? Porque eu sou também super mistura, né? É uma parte da África. Tem japoneses que também que são descendentes de judeu, mas eles adoram Buda. Mas eu vejo tudo que o Buda fala é a mesma coisa que o Confúcio fala e outros filósofos chineses. Todos nós saímos da Babilônia. Então a gente tem que discutir essas questões aqui. Eu estou vendo a maior confusão em relação aqui ao Mário, mas a gente não pode condenar isso daqui porque isso aqui é parte da nossa cultura. Mano, se a gente pudesse ter liberdade de expressão, cara, o que eu queria fazer um vídeo pegando essas estátuas quebrando, mas eu não posso porque eu vou desrespeitar e ofender a imagem das pessoas, né? E perante Jeová existe a lei. A lei não pode ser desobedecida. Porém, a gente vive um novo pacto, é o pacto do Espírito. E antigamente, perante a lei, se a gente visse uma população que utilizasse imagem, a gente tinha que destruir a imagem das pessoas lá. O verdadeiro Deus pedia isso. O que o Mário fez seria a vontade do verdadeiro Deus, mas a gente vive numa democracia. É, e Jesus Cristo, o que ele avisou a gente? Que a gente tem que respeitar as autoridades para a gente não sofrer as duras penas dela, né? Etc. Mas eu não vou julgar o Mário Schwartzman, né? Eu espero que ele não sofra as duras penas dessa lei, dessa democracia, porque a gente vive dentro de uma democracia. Milhares de pessoas
odiaram que o Mário fez, mas o que ele fez é o princípio do verdadeiro Deus, né? E quem realmente acredita em Deus, acredita que vai ter uma esperança após esse mundo aqui terreno, esse mundo iníquo, esse mundo de imoralidade, né? Saiba que o verdadeiro Deus não gosta de imagens. A coisa que ele mais odeia é uma imagem em oposição a ele e à verdade dele. Deus detesta oposição a ele. Ele não pode ser colocado à prova, não pode haver oposição. É muito complicado isso. E ó, até o título aqui é Imagens religiosas atacadas por pauladas por Marshall Chapman. Não, o Mário é um judeu e se ele sente remorso da perca de Israel, saiba que a gente perdeu Israel por causa disso, que os hebreus não fizeram antigamente, né? Infelizmente as pessoas não estudam a lei, né? Então um abraço pra você aí, Mário. Tudo de bom pra você, cara.